Porque Nossa Senhora aparece chorando em La Salette. Nossa Senhora apareceu em La Salette no dia 19 de setembro de 1846, por causa de duas coisas principais que estavam tornando pesado o braço de seu divino filho. Ouçamos o que ela tem a revelar entre lágrimas a Melanie e Maximine e através deles a toda a humanidade. Se meu povo não quer se submeter, sou forçada a deixar cair a mão de meu filho. Ela é tão forte e pesada que não posso mais retê-la. Há quanto tempo sofro por vocês? Se quero que meu filho não os abandone, sou obrigada a suplicá-lo incessantemente. E vocês nem se importam com isso. Por mais que rezem, por mais que façam, jamais poderão recompensar a aflição que tenho sofrido por vocês. Dei-lhes 6 dias para trabalhar e reservei-me o 7º, e não me querem concedê-lo. É o que faz pesar tanto o braço de meu filho. Os carroceiros não sabem falar sem usar o nome de meu filho. São essas duas coisas que tornam tão pesado o braço de meu filho. Nós, os orgulhosos e descrentes homens do século XXI, somos quase tentados a não acreditar que a Santíssima Mãe de Deus tenha saído do céu, da bem-aventurança eterna em que se encontra, contemplando a face de seu divino Filho, simplesmente para nos dizer: parem de pecar contra o 2º e o 3º mandamentos. Ela tem mais uma mensagem a passar, sim, principalmente às autoridades civis e religiosas. Mas a primeira coisa que ela pede aos 2 videntes de La Salette é para as pessoas guardarem os domingos e não tomarem o santo nome de Deus em vão. A nós parece pouco? Infelizes de nós, meus amigos, que não temos dimensão do que seja o pecado. Se eram infelizes os homens do século XIX, castigados que foram por desrespeitar esses 2 mandamentos, muito mais infeliz é a nossa época, que já há muito tempo lançou fora as próprias tábuas dos mandamentos, que já há muito tempo deixou de temer a Deus. Nossa apostasia, no entanto, já era prevista pela Virgem de La Salette, noutra parte de sua mensagem. Esta, Nossa Senhora havia pedido expressamente a Melanie que aguardasse em segredo até 1858, e dizia o seguinte: no ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demônios serão libertados do inferno. Eles abolirão a fé, pouco a pouco, e mesmo nas pessoas consagradas a Deus, eles vão cegá-las de tal maneira que, exceto por uma graça particular, essas pessoas serão tomadas pelo espírito desses anjos maus. Muitas casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. Os maus livros abundarão sobre a terra e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo aquilo que se refere ao serviço de Deus. A verdadeira fé estará extinta e a falsa luz iluminará o mundo. Os governantes civis terão todos o mesmo objetivo, que será abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. No ano de 1865, a abominação será vista nos lugares santos. Nos conventos, as flores da igreja apodrecerão e o demônio tornar-se-á como o rei dos corações. Que aqueles que estão à frente das comunidades religiosas tomem cuidado com as pessoas que devem acolher.
porque o demônio usará de toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas entregues ao pecado, pois as desordens e o amor aos prazeres carnais serão espalhados por toda a terra. Todos pensarão apenas em se divertir. Os maus vão se entregar a toda espécie de pecados. Mas os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, meus verdadeiros imitadores, crescerão no amor de Deus e nas virtudes que me são mais caras. Tremei, ó terra, e vós que fazeis profissão de servir a Jesus Cristo e que, por dentro, adorais a vós mesmos, tremei. Pois Deus vai entregar-vos a seu inimigo, porque os lugares santos estão na corrupção. Muitos conventos não são mais casas de Deus, mas pastagens de Asmodeu e dos seus. Os homens estarão cada vez mais pervertidos. Além da disseminação dos pecados carnais, também mencionados por Nossa Senhora em Fátima, percebam que a principal profecia que se percebe ao longo de toda a mensagem de La Salette é a perda da fé. Os demônios abolirão a fé pouco a pouco. Muitas casas religiosas perderão inteiramente a fé. A verdadeira fé estará extinta, etc. E ao mesmo tempo, e na contramão dessa tendência, os filhos da Santa Igreja são chamados pela Virgem Santíssima os filhos da fé. Disso se deduz que a fé é importantíssima e nunca se insistirá o bastante nesse ponto. Muitas vezes pode parecer exagero ficar repetindo, mas a ideia é que, de tanto ouvir essa mesma coisa, as pessoas finalmente se deem conta da necessidade de crer. E crer não em qualquer coisa, mas sim em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica. Esse é o começo de tudo. De nada adiantaria, por exemplo, pregar sobre os deveres do cristão, sobre a importância de ir à missa aos domingos ou fazer abstinência às sextas-feiras, de batizar os próprios filhos e contribuir com o dízimo na paróquia, se as pessoas, de maneira generalizada, deixarem de ter fé em Jesus Cristo e no que ensina a Igreja que Ele mesmo fundou. Se as pessoas continuam a levar suas vidas no pecado mortal, elas podem até pagar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, como faziam os fariseus, mas os preceitos mais importantes da lei continuarão a ser negligenciados. Mateus capítulo 23, versículo 23. Se as pessoas não acreditarem que precisam abandonar o pecado, procurar o sacramento da confissão e se reconciliar com Deus, nossas igrejas continuarão a ser lugar de sacrilégio e profanação, onde as pessoas comem e bebem a própria condenação. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Pior do que isso, se não acreditarem no que diz o catecismo, ao invés de dar ouvido às modas ou às ideologias do momento, elas sequer acharão que precisam de conversão. E é por isso que Nossa Senhora chora em La Salette. A mensagem que a Santíssima Mãe de Deus veio nos trazer do céu não é um tipo de conscientização social, dessas que se faz em uma propaganda banal de televisão. Não é um recado moralista de quem quer filhos bem comportados e seguindo à risca uma espécie de manual de boas maneiras. Não. Nossa Senhora apareceu em La Salette para chamar todos os seres humanos a um desafio radical, a uma mudança absoluta que se chama conversão a Deus. Isso significa, em primeiro lugar, transformar completamente a nossa mentalidade, conformando-a à vontade divina, crendo naquilo que Deus revelou por meio de sua Igreja. Por onde começar? A Virgem La Salette só o que faz é repetir as palavras de Cristo ao jovem rico do Evangelho. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Mateus capítulo 19, versículo 17. Eis a nossa primeira vocação. Eis o nosso primeiro desafio. Deus nos revelou que não devemos trabalhar no domingo, nem tomar seu santo nome em vão. Se nos parece pouco, se nos parece nada, será que Deus está errado?
Ou somos nós, ao contrário, que temos pouca fé? Deus nos revelou e repetiu pela boca de Nossa Senhora que precisamos rezar. Sem isso não teremos forças para cumprir mandamento algum. As orações. Ah, meus filhos, é preciso fazê-las à noite e pela manhã, disse a Virgem aos videntes de La Salette. Quando não puderem fazer melhor, rezem ao menos um Pai Nosso e uma Ave Maria. E quando tiverem mais tempo e puderem fazer melhor, rezem-nos por mais tempo. E nós, o que faremos? Trataremos o apelo da Virgem com indiferença? Ou nos deixaremos finalmente sacudir por suas lágrimas, saindo de nossa frieza e insensibilidade aos mandamentos? Nossa Senhora de La Salette chora por causa de nossos pecados. Pior, chora por um século apóstata e sem fé, que até a noção de pecado já perdeu. Se ela se revelou aos homens chorando, no entanto, é porque ainda há esperança, é porque Deus ainda busca a nossa conversão. Ouçamos a sua voz, despertemo-nos de nossa letargia e enxuguemos as lágrimas da Santíssima Virgem com uma vida de penitência e amor a Deus. Não pode haver nada que alegre mais o seu sagrado coração do que um pecador que se arrepende e volta para a casa do Pai. Lucas capítulo 15, versículo 7.